Para analisar esses dados publicados pelos Estados Unidos e também o novo pacote de Donald Trump, converso agora com Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Seja bem-vindo à nossa programação, Ettore. Muito obrigado pela participação. Imagina, prazer estar aqui com vocês. Contra tudo e contra todos, Ettore, a economia dos Estados Unidos não dá trégua, apesar dos pesares, das condições bastante apertadas, da guerra comercial e também da confiança da indústria e dos consumidores, sofrendo uma série de descontos. Os dados macroeconômicos, estes do S&P, até os dados oficiais do governo norte-americano, são todos muito positivos, surpreendem para cima. Não foi diferente nesta publicação de hoje. Então, essa publicação de hoje, ela vela uma parte associada a preços, que segue muito forte, né? Então, nessa pesquisa, né, o PMI é uma pesquisa com os gerentes, no caso do manufacturing, com o setor industrial, no caso de serviços, evidentemente, de serviços, e ali dentro eles fazem aquela pesquisa, como é que estão as novas encomendas, como é que está a atividade corrente, como é que está o índice de preços, e exatamente nesse índice de preços que a gente segue assistindo uma pujança grande. E isso, no final das contas, o headline, né? Então o índice, como vocês pontuaram, ele avançou, mostrou força, mostrou um sobreaquecimento, vamos colocar dessa maneira, só que isso vem pela parte de preços, não necessariamente sobre a quantidade, né? E é exatamente esse o dilema no qual os Estados Unidos se encontra atualmente, né? Você tem uma atividade que potencialmente vai cair em breve, vai desacelerar, e os preços que não param de subir. Então, o Fed ele fica entre a cruz e a espada, né? Então, eu corto os juros para reaquecer a atividade ou estimular a atividade, conseguir segurar esse patamar de atividade alto, ou eu mantenho os juros elevados, eventualmente até subo os juros, para conter o avanço dos preços, que com certeza vão chegar aí na economia como um todo, principalmente agora a partir do final de maio, né? Recentemente, o Walmart ele disse que no final de maio iria subir os preços no varejo por conta da elevação das tarifas que bateram no preço do atacado, bateu no preço do atacado. E outros varejistas também sinalizam isso para junho. Então, os preços seguem avançando e potencialmente essa guerra comercial vai bater na inflação. O que resta saber é como é que o Fed vai reagir a isso. Inclusive, nós trouxemos essa expectativa do mercado há pouco, Ettore, não sei há quanto tempo você está nos acompanhando, dos pedidos de seguro-desemprego. O pessoal está falando que no segundo semestre é que o desemprego deve começar a bater na porta. Então, a gente vai ter, talvez, a inflação chegando antes deste efeito sobre o desemprego. Como é que você vê esse descasamento entre os dois fatores que podem preocupar e muito a autoridade americana, como você já nos disse? Exatamente, há um descasamento porque nós temos choques simultâneos, né? No caso do preço, com a elevação das tarifas, você não vai precisar passar pela atividade econômica para chegar nos preços. O canal usual que nós entendemos olha, o Banco Central ele faz uma política monetária, seja contracionista ou estimulativa, a atividade reage a isso e aí os preços vão reagir. Entretanto, nós tivemos um choque direto nos preços e a atividade ela virá depois por conta do impacto na confiança e aí, consequentemente, o avanço dos preços diminuindo o poder de compra das famílias. Então, é como se nós tivéssemos observado uma elevação de impostos simples e seca, que significa que na gôndola, lá no mercado, os preços eles vão subir para os norte-americanos, só que a produção ela nem sentiu isso. Então, primeiro vem os preços e depois vem a atividade econômica sentindo isso. Os pedidos de seguro-desemprego, eles de fato devem avançar bastante no segundo semestre, quando a gente começar a ver a indústria diminuir a sua produção, por conta da elevação de preços, então elevam os preços, a demanda diminui e aí a oferta vai se adequar a isso, aí amplia-se ali as demissões, e aí sim a gente vai conseguir ver o reequilíbrio de fato da economia norte-americana no segundo semestre. O primeiro efeito, como a gente pontuou, ele vai ser sobre os preços. Agora a gente teve, se não poucos, nenhum acordo assinado entre Estados Unidos e as suas principais
economias parceiras. A gente tem um acordo anunciado com o Reino Unido, mas disseram que os detalhes vão ser discutidos ainda. Com a China, há intenções ainda dos Estados Unidos de fechar um acordo. E o Scott Bessent diz que se ninguém fechar nada com os Estados Unidos, vai acabar o prazo e as tarifas vão voltar para o patamar em que estavam lá em 2 de abril, que eram tarifas de 20%, 30%, 40%, 50% para algumas economias. Como é que você enxerga esta possibilidade afetando a economia dos Estados Unidos, que você mencionava, já está um pouco desequilibrada? São fatores diferentes brigando, cada um puxando para um lado. Então, hoje são poucos que acreditam que de fato teremos uma alíquota pujante, né? Então, esse vai e vem do discurso do governo norte-americano, ele faz com que você não consiga pular de fato nesse risco. Agora, eu conheço poucas pessoas que ficarão na frente do canhão dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque se eles disseram que vão subir, muitos ficarão com receio a partir da data. O que eu avalio em termos políticos, né? Os Estados Unidos, ele deve fazer mais um movimento em não se fechando de elevação de tarifas, mas mais como um efeito para alertar os seus parceiros comerciais de que ele pode fazê-lo e não ligará sobre os efeitos da economia em fazê-lo, do que efetivar isso. O que, no final das contas, o Donald Trump quer é estabelecer uma mesa de negociações. E essa imposição e o regresso sinalizam muito nesse sentido, né? O adiamento para as tarifas com os chineses, né? Porque para quem assistiu aquele discurso do Donald Trump, que falou em roubar empregos, roubar produtos e a relação comercial e colocando os Estados Unidos como um oprimido, não entende esse adiamento. Há um descasamento. E aí, no final das contas, o que está velado por trás os Estados Unidos, ou Donald Trump, quer uma mesa de negociação estabelecida para que possa se encontrar outro equilíbrio. O que nós já temos de líquido hoje é tarifas globais mais elevadas. E isso vai elevar os preços, isso vai desacelerar a atividade. Se elas serão maiores, passados 90 dias, se elas serão reestabelecidas, nós só temos o downside risk, né? Só temos o dano, o risco de ter um dano maior. No fato, hoje já está ruim e pode ser que fique pior. Se não ocorrer, vai ser apenas o que nós temos atualmente. Perfeito. E aí parece um jogo meio esquisito. Parece quando você vai tomando remédio, fala, esse remédio aqui vai ser bom para você, mas vai aumentar a sua pressão. Então você vai ter que tomar um remédio para diminuir a pressão. Só que o remédio de diminuir a pressão, ele vai aumentar, por exemplo, vai te dar dor nas costas. Então você vai ter que tomar um remédio para dor nas costas, senão você vai ficar sentindo dor nas costas. Só que o remédio que te dá dor nas costas, ele vai te dar outro sintoma. E aí os Estados Unidos parece estar tentando corrigir esta política para evitar ao máximo os danos. Donald Trump fala que a solução para estes aumentos de custos, para a inflação, para o desemprego que pode aparecer na economia dos Estados Unidos, é este pacote de corte de gastos que passou ontem pelo Congresso Nacional e vai agora ao Senado. Lhe parece, talvez, a solução para equilibrar essas coisas, manter os cortes que já estão em vigor desde 2017 e aumentar um pouquinho mais estes cortes de impostos nos Estados Unidos, seria uma forma de equilibrar a economia novamente? Como é que você vê isso, ou ainda há muita incerteza de quais seriam os efeitos deste corte generalizado de impostos para os americanos, Ettore? O seu exemplo a respeito dos remédios é excelente, porque a economia é onde reside o efeito borboleta de fato. Por quê? Uma alteração mínima feita lá nos Estados Unidos ou na economia norte-americana gera um tsunami lá no Japão. E você promover duas alterações para tentar gerar efeitos antagônicos e voltar ao equilíbrio, você não anula o tsunami que ocorreu no Japão, você gera dois tsunamis. Então, assim, no final das contas, a gente está falando de remédios que estão sendo tomados para tentar contornar os efeitos, só que eles amplificam o dano, eles amplificam a volatilidade. No caso específico do projeto de reconciliação orçamentária, que foi aprovado ontem, que você mencionou,
ele, no final das contas, é complexo, tá? Mas o efeito líquido ele vai ser expansionista. Então, apesar da gente ter aí uma perspectiva de corte nos impostos, ele vai injetar dinheiro na economia, ele vai expandir os gastos econômicos. E aí você está vendo um problema. Então, nós estamos com Aí vamos sobrepor os vetores, né? O efeito borboleta em dois. A gente está falando de uma economia que vai flertar com mais inflação. Em contrapartida, terá uma desaceleração da atividade. O que o projeto de reconciliação vai fazer? Ele não vai ser neutro em termos fiscais e vai colocar mais dinheiro na economia, ou seja, a inflação que tinha um problema, ela vai se sobrepor a um outro vetor inflacionário, ou seja, temos dois vetores inflacionários para um lado. Na atividade econômica, ok, ia desacelerar e aí vai ter um vetor que vai acelerar a economia. Mas repare, ao invés de duas medidas, ao invés de termos vetores antagônicos que se anulam e retornam ao equilíbrio econômico, a gente está falando de dois tsunamis no caso da inflação. Então, é o efeito borboleta de uma microalteração gerando danos na economia como um todo, ou no caso de uma benesse, uma medida benéfica, iria gerar um benefício, não um dano, mas são alterações econômicas que, por vezes, políticos fazem com interesses não necessariamente econômicos ou de sustentabilidade no longo prazo, que acabam gerando efeitos maiores. Eu acabei de descrever o retrato econômico do Brasil, né? Então, o Brasil é muito perito nisso, em fazer microalterações com interesses políticos ou outros interesses, e aí acaba gerando um dano perpétuo para a economia e nós não conseguimos sair desse ciclo vicioso. Perfeito. Eu queria até entender essa questão. Vou contar um caos aqui, ô Ettore. No finalzinho do ano passado, eu conversava com o nosso editor, cheguei aqui de manhã desesperado. Falei, cara, você viu o bicho tá pegando no Japão. O título do Tesouro tá explodindo, tá ganhando muito cor. Pô, tá pagando 1%. Falou, pô, Gabriel, vai fazer todo esse alarde de 1%, vai pagar no juro de 20 anos, 15 anos para a economia japonesa. Eu estou olhando agora a JGB de 30 anos, já está nos 3,15%. O que está acontecendo? Por que o Japão está sentindo tanto essa balançada da economia em 2025? As coisas pioraram de forma rapidíssima. Ano passado era a moeda que estava sofrendo. E agora parece que a dívida está ameaçada também no Japão. Então, é o tsunami norte-americano, né? Então, repare, nós temos um Japão que é detentor de dívida norte-americana. E as oscilações que a gente está vendo no mercado estão gerando danos por lá. A inflação global vai exigir um esforço monetário grande lá no Japão, e aí você está falando de uma taxa de juros que hoje vai batendo recordes, né, para o padrão japonês. Para o Brasil, isso é uma terça-feira, né? Para o Japão, é um recorde histórico. E aí você acaba tendo desdobramentos e danos muito maiores do que você poderia imaginar ao fazer uma política comercial, e ainda mais desse tamanho, como fez o Donald Trump nesse início de mandato dele. Então, assim, o Japão ele é um caso específico da economia global, tá? Por quê? O perfil do japonês e a economia, a institucionalidade japonesa, ele gera algo que inclusive é chamado de japanização. É uma característica específica do Japão. Quando você tem uma pequena alteração no globo, em tese o Japão, que é um grande player chamado de polo de porto seguro, é um porto seguro, né? Então ele é o safe asset, né? A economia mais segura do mundo. Você tem um balanço nos Estados Unidos gerando um tsunami no Japão, e você pega o Porto Seguro e acaba destruindo, ou pelo menos esfacelando marginalmente. E aí isso gera desdobramentos maiores sobre a economia, que impõe um juro maior, que impõe um dano maior sobre a economia e que vai buscar um novo equilíbrio. Por isso que para os japoneses é tão relevante encontrar esse acordo comercial mais ameno com os Estados Unidos, para tentar reestabelecer o equilíbrio que eles estavam vivendo anteriormente.
Perfeito. Inclusive, eu acabei de abrir aqui os dados do Banco Mundial da dívida líquida da dívida japonesa em porcentagem do PIB. Está na casa dos 216%. Então, ter um aumento de custo para refinanciar essa dívida, mesmo que seja um impacto ainda imediato, sem grandes proporções, se isso continuar, a gente vai ter um grande problema para o governo japonês, vai ter que refinanciar essa dívida de 216% do PIB a um juro que é historicamente altíssimo para a economia japonesa. A gente estava falando que, sei lá, 2 anos atrás, o juro era negativo no Japão. Era uma das únicas grandes economias que tinha taxa de juros negativa. Ettore Sanches, obrigado pela ajuda a entender essas questões. Essas pequenas doses de remédios que vão causando aí efeitos colaterais, a gente tenta compensar com outras doses de medicamentos. A gente não sabe onde vai acabar tudo isso. Obrigado pela ajuda. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Valeu, agradecido.